Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Então curte, compartilha e se inscreve no canal, tá bom? Eu quero falar da minha equipe. Hoje temos na mesa de comando, mandando tudo, a Mari Cavalcante. Na produção, Fátima Nunes, equipe mais feminina do Brasil. Tudo bem, meninas? Vamos que vamos, né? Quero falar para vocês que esse episódio é um oferecimento da Eniverse. Se você precisa de soluções de tecnologia para rastreamento, monitoramento, serviço de saque 0800, entre em contato com este número que está aparecendo no seu vídeo e você vai falar com um dos consultores da Eniverse, nossa parceira aqui. Lembrando para vocês que o nosso programa vai ao ar todas as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20 horas. Então não perca os nossos programas. Despluga no ar. Quero falar agora do nosso convidado. O nosso convidado, ele é professor de música, teve projetos na área social, ensinava música, inclusive japonês, para a galera que precisava aprender japonês. Ele usa o trompete como forma de denunciação das coisas que ele acredita e ele é hoje pré-candidato a deputado distrital pelo PT. Fabiano Trompetista, seja bem-vindo ao Despluga, tudo bem com você? Tudo bem, só uma correção, já sou candidato, já passei da convenção. Que legal, a convenção já definiu, homologou a candidatura. Então somos candidatos a deputado distrital pela nossa terra, amada Brasil. Que legal, Fabiano, seja bem-vindo ao Despluga. Obrigado. Fabiano, para que as pessoas possam te conhecer, quem é o Fabiano Trompetista? Rapaz, eu sou filho de Dona Graça, mãe solo, que veio do Piauí, estudar enfermagem no UNB, né, que fez uma luta muito grande para minha família não me abortar. O pessoal da família lá queria que abortasse. E Dona Graça Guerreira já começou brigando antes de eu nascer, né? E aí a Dona Graça, ela é o norte da nossa vida, ela que ensinou a militância, ela que mostrou o mundo como ele é injusto, desigual. A Dona Graça, ela tem fator preponderante nessa militância toda que a gente fez pela liberdade do presidente Lula, né, pela democracia brasileira que foi atacada constantemente. Então a gente sempre usou esse instrumento de luta que é o trompete, né? Legal. Como é que foi a sua passagem pelo Japão e a sua volta para o Brasil? Como é que foi essa... Primeiro você decidiu morar no Japão. Tinha uma causa, né? Eu me casei muito jovem, né? A minha ex-esposa é descendente, né, de japonês. E aí fui trabalhar em fábrica, Decaseg mesmo, né? Aí trabalhei 3 anos no Japão, como operário, né? Trabalhava por longas jornadas de trabalho lá, nossa senhora, eram 12 horas, era o mínimo, assim, sabe? E aí eu juntei um dinheiro para voltar para o Brasil e fazer projeto social, porque eu morria e ainda morro de inveja do investimento em educação do povo japonês, né? Que o povo Você acha que o investimento do Japão é o ideal? É muito grande, né? É bom. O Estado é uma coisa que a gente sempre briga, né? O Estado tem que cuidar do povo, né? E o Japão investe muito, né, nas crianças e é uma cultura mesmo. O professor lá é como se fosse Deus, né? O professor... tem muita gente que meio que às vezes desconhece a cultura japonesa e fala, mas lá pode até bater no aluno, o professor pode até... Não é isso. Lá os pais dão total liberdade e confiam no trabalho do professor. É muito diferente essa ótica, né? Não existe isso de professor bater em aluno, não tem isso lá. Enfim, é uma anedota. Quase. É uma fake news. Na verdade, o Estado japonês, o povo japonês, tem até um ritual que é feito, por exemplo, o imperador japonês, ele só se curva pro professor. Isso é um folclore ou isso Não, é de verdade? É real. Ele não se curva para nenhum chefe de Estado, pode ser o presidente de qualquer país, ele se curva só para o professor. Isso é muito bonito. A sociedade japonesa dá muito valor ao professor, né?
E os alunos também, a família, enfim, porque o processo de educação é um processo coletivo, né? A família envolvida, os professores, só que a confiança no trabalho do professor é muito grande. Isso é muito bonito. Legal. Aí você veio para o Brasil e começou a trabalhar com projetos sociais. Conta pra gente sobre esses projetos sociais, como é que você começou, quem eram os beneficiários desses projetos, como é que era Você começou lá no Varjão? Isso. Eu voltei para o Brasil cheio de sonhos, né, para fazer algo pelo nosso povo, né, trazer essa expertise, essa experiência, talvez até esse privilégio de morar fora do Brasil, né, conhecer com o povo japonês, aprender com o povo japonês e trazer esses ensinamentos de volta para o meu povo, né. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu juntei todo o dinheiro que eu juntei lá, trabalhando em fábricas, em longas jornadas. Falei, eu vou fazer projeto social. Não comprei casa, não comprei carro, não investi em empresa. A minha alegria era dar educação para o meu povo, sabe? Retornar esse privilégio de morar fora, né? Para o nosso povo. E aí eu dava aula de língua japonesa. Legal. Era um barato, que é muito diferente, né? E as crianças adoravam fazer, né? Os símbolos japoneses, o katakana, o hiragana, o kanji da língua japonesa. Aí também, tudo que eu sabia, na verdade, eu queria ensinar. Tudo. Né? Educação musical, aí comecei a dar teoria musical, comprei os instrumentos, né? Montei uma bateria, porque eu via que a meninada gostava de batucar, né? Até porque o instrumento de percussão também é mais barato, né? Então, a gente, enfim, ficou longos 9 anos nessa jornada de tentar fazer algo pelo nosso povo. E, enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Se você tem alguma coisa, alguma expertise, algum talento, você tem que fazer algo pelo seu povo, né? Uhum. Conta pra gente a história do Evandro e do Julinho, eu vi você falando sobre isso. E por que ele marcou, essas histórias marcaram você? O Evandro e o Julinho eram 2 alunos, né, fantásticos, que eles foram tragados, né, pela essa violência cotidiana que tem no Brasil, né, nas periferias do Brasil. O Julinho, ele jogou uma bombinha, aquelas brincadeiras, né, de adolescente, jogou uma bombinha numa distribuidora de bebidas, e aí o cara saiu de lá e deu um tiro nele. O Evandro, numa festinha, né, de adolescentes, ele foi lá dar uma cantada na menina, a menina tinha namorado, aí o cara foi lá e também deu um tiro nele. Então, assim, 2 jovens talentos, né, que tiveram a sua vida levada pela violência cotidiana, pela falta de oportunidade, pelo ciclo da pobreza, isso que afeta todo dia os nossos jovens, né, que infelizmente não tem oportunidade. Não tem oportunidade. E a periferia, ela fica nesse ciclo de violência, né? Então, quando a gente pega um aluno desse, a gente consegue levar até a universidade, se formar. Por exemplo, eu tenho alunos que se formaram, né? Alunos do Varjão que se formaram em música no UNB, né? Eu tenho uma aluna que é trombonista, né? Da banda da guarda presidencial. Legal. Então, isso me enche de orgulho, porque aquilo que foi sonhado lá atrás, a gente fez algo por alguém e esse alguém vai fazer algo por outro alguém, né? Que esse é o ciclo virtuoso, né? Desse processo todo de pensamento positivista, de ajudar o próximo, sabe? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Como você começou no PT? Como foi a sua militância? Tem um trecho lá da sua história que conta que você fez uma invasão, não sei qual é o termo que se usa corretamente. 24 links da Rede Globo. Como é que foi essa história? Rapaz, isso aí deu muito trabalho, porque assim, eu sou um cara que uma das palavras mais bonitas que tem na língua brasileira é gratidão, né? E eu tenho uma gratidão imensa com o presidente Lula, porque a minha formação política não foi
Só abrindo parênteses para você, eu até estranhei a sua formação política, porque o Japão é um país absolutamente capitalista. Conservador, diria, conservador, né? capitalista. Mais conservador, porque tem aquela questão do imperador, tem aquela questão lá são bicameral, né? Tem a Câmara Superior e a Câmara Inferior, tem toda uma história dos conselheiros e dos... Então é totalmente diferente do que a gente vê aqui no socialismo, na direita, no conservadorismo brasileiro, né? Exato. Mas assim, aí como foi essa sua formação política? Então, minha formação política foi vendo o nosso povo do Piauí passando fome. Sem oportunidade, né? O povo nordestino, na minha opinião, o primeiro governo que realmente se preocupou em tirar o povo do Nordeste da fome foi o governo Lula, né? É só lembrar, né? Que o nosso país era o país do soro caseiro, né? As crianças morriam aos 300 por dia, né? Eram 300 mortes por crianças que não tinham, assim, é um absurdo histórico. É um absurdo histórico. Por quê? Veja, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do planeta e deixa seu povo morrer de fome. Porque isso acontecia no Nordeste brasileiro. O Gilberto Carvalho, que é secretário do PT Nacional, né? Hoje ele está como, inclusive, numa tarefa muito importante, agendeiro do presidente Lula. O Gilberto Carvalho, ele falava assim, os anjinhos, né? Que os anjinhos eram os caixõezinhos azuis e os caixõezinhos rosa, que eram crianças que não chegavam a ter, sei lá, 3, 4 anos, morriam desnutrida, né? E assim, é um absurdo histórico, porque como pode esse país tão rico? Por exemplo, a gente falou tanto do Japão, o Japão, o camarada come sushi, por quê? Porque eles produzem arroz e pescam o que vem do mar, porque eles não têm nem território para plantar. É verdade. Entendeu? Mas o Brasil tão rico deixa seu povo passando fome. Então isso me revoltou muito, né? Toda essa experiência de morar fora, de ver lá tudo de bom e no melhor. E uma coisa também interessante, cara, quando eu ia ao supermercado no Japão, eu pegava um tomate de olho fechado, uma cebola de olho fechado, porque todas eram perfeitas. E quando eu ia ver, era made in Brasil. Eu falei, porra, a gente só come resto lá no Brasil? Porque tudo que é bom vai para fora, né? E o nosso povo lá morrendo de fome. Então, quer dizer, entende como isso é muito grave, o pensamento da elite burguesa brasileira que deixa seu povo morrer de fome aos milhões e não faz nada. Mas essa realidade não mudou? Mudou no governo Lula. Começou a mudar no governo Lula. Você vê, porque se a gente for olhar o Brasil 10 anos atrás para o Brasil de hoje, é uma realidade totalmente diferente, né? Sim. Vamos lá. O governo Lula, ele começa a investir pesado. Vou te dar o exemplo do Piauí, que é um estado que eu conheço muito bem, tá? Lá no Piauí, o Wellington Dias, ele ganhou 4 eleições para governo no primeiro turno. E antes do Wellington Dias, antes do PT, antes do presidente Lula, o PIB do Piauí é de 7 bilhões, hoje é de 60. Hoje você tem um Piauí com todos os 224 municípios tem curso superior de administração. É um curso só, mas tem. E agora a governadora Regina Souza vai ampliar para agronomia e acho que eu não vi direito, mas é alguma coisa relacionada à tecnologia. Vão ter 3 cursos nos 224 municípios e isso não acontece em nenhum estado. Isso é vontade política. Nenhum estado da federação tem todos os seus municípios com curso superior. Então, por isso que a gente lutou tanto, invadiu o link, 220... Conta essa história dos links. 24 links, era muito engraçado, porque, olha só, eu estava muito revoltado nessa época por causa da morte dos meus 2 alunos, né? Porque eu queria fazer algo por eles e, enfim, essa violência não deixou. E aí, esse momento do impeachment da presidenta Dilma e da prisão do presidente Lula foi o momento em que a vida deles foi ceifada. E eu falei, cara, eu sou muito pequeno, eu não posso fazer muita coisa, mas o Lula pode, a Dilma pode. Aí eu comecei a lutar contra esse sistema todo. Na verdade, a gente hackeou o sistema. Vamos jogar, sabe aquela coisa de jiu-jitsu? De você pegar a força do seu adversário e jogar contra ele mesmo, sabe? Então a gente começou a fazer isso. Primeiramente, no dia do impeachment da presidenta Dilma,
que ela foi empichada, eu mando um zap para um amigo meu. Você é jornalista? Eu nunca vou revelar o nome desse cara, né? Mas é um grande amigo meu. Falei, cara, quando o Heraldo Pereira entrar ao vivo, eu quero fazer uma graça para ele, porque eu tava muito bravo com o impeachment da Dilma. E aí, no dia do impeachment da Dilma, eu pulo aquele cercadinho ali do STF e grito, Globo golpista, William Vac golpista. Resultado, apanhei para cachorro. Apanhei muito. A polícia te pegou? Não, os seguranças lá segurança do STF. Engraçado que eles fizeram a segurança do jornalista da Globo. Eu não taquei pedra no STF nem nada. Eu fui lá para denunciar um golpe de Estado, né? E aí apanhei muito. Aí o que acontece? Quando vem a prisão do presidente Lula, aí eu falo, pô, cara, eu toco trompete. Pra que eu vou pular o cercadinho? Eu toco aqui o trompete, ele tem uma amplitude sonora maravilhosa. E aí eu pego e invado o som ali muito mais do que eu sair gritando, né? E ainda toco a música do Lula. Aí pronto. Eu invadi a primeira, invadi a segunda. Foram 24 links. 24 links? E inclusive, o William Bonner se retratou pedindo desculpa, porque a gente estava tocando a música do presidente Lula, que é o Olê, Olê, entrou Lula. ao vivo. Entrou no ar. Ao vivo. E eu só pegava, como se fala, telejornais nacionais. Nunca DFTV passou sempre, né? Enfim. Batido porque a gente queria em rede nacional, porque, pô, o Jornal Nacional... Mas você acha que essa teve alguma influência na... Olha, o José Disseu, que é um grande intelectual, ele foi o primeiro cara que matou a charada quando ele mandou um zap pra gente. Ele falou, ó, o som do trompete é um chamado à luta e o combate. Porque imagina só na minha visão, eu desesperado porque minha centralidade de luta sempre foi não deixar o meu povo do Nordeste, do Piauí morrer de fome. Essa era a minha visão. Porque eu sabia que com um golpe de Estado, com a prisão do presidente Lula, iam parar de governar para o Nordeste. Iam esquecer novamente o nosso povo. Então, aí eu queria mexer com a população. Eu sei que a militância petista, lulista, se amarrava, morria de rir, né? Mas o intuito não era só rir, não é só ridicularizar a Globo, que estava fazendo, né, aquilo tudo com o presidente Lula, botando aqueles tubos saindo dinheiro, tal, né? Mas era falar, bora pra cima, companheirada, porque a esquerda ficou muito na retaguarda nesse período todo, sabe? Ficou com vergonha, ficou com medo de lutar, e era uma maneira da gente incentivar o povo a sair, né, pra rua. É difícil, o som do trompete é muito alto? Muito alto. Nossa! Dá pra fazer uma palhinha aí pra gente? Mas pra tocar alto vai explodir. Dá, uai. Vamos que o ouvinte, né, o telespectador, ele quer saber como é que é essa história, como é que funciona. Rapaz, isso, né? Porque imagina um trompete invadindo o link do, do Jornal Nacional, imagina. E era engraçado porque... Aqui, ó. Vou tocar alto ou tocar baixo? Pode tocar do jeito que você achar legal. Vê se... Mas quando eu ia invadir o link... Muito bem. Quando eu ia invadir o link, eu tocava... Viu? Aí é muito alto. É. Mas eu vou tocar baixinho.
esse é o... Quando É você o- falou leu lá, e já sabe quem é. Essa sua gratidão ao presidente Lula, como é que ela, por que o motivo dela? Olha, por tudo que ele fez pelo Nordeste, pelas 17 novas universidades, pelos 400, acho que é 422 escolas técnicas, a gente pode até conferir no site do PT, né? Por ele ter botado o pobre na universidade, por ele ter dado luz para todos, luz na casa de quem não tinha, por ele, sabe, ter feito tanto. O SAMU, por exemplo, uma vez, até engraçado falar isso, uma vez a gente estava na frente do PGR, aí passou um motociclista, aqueles camaradas que ficam, né, trabalhando com aplicativo de entrega de comida, e ele passou xingando a gente, ô petista, não sei o que lá. Rapaz, esse cara caiu, cara. Caiu? Ele caiu da moto. Aí a gente foi socorrê-lo, porque ele pensava que a gente ia agredi-lo. Não, a gente foi socorrê-lo. A gente é humanista, que nem o presidente Lula, né? E aí ele, pô, cara, não sei o que. Eu falei, não, fica calmo. A gente já tá ligando pro SAMU aqui, calma, relaxa, não se mexe. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Quem vai te salvar agora é o presidente Lula, porque quem fez o SAMU foi o presidente Lula. É uma forma de politizar o companheiro, porque ele é um trabalhador. Ele é um trabalhador. Então a gente está ali para ajudar, não tá ali para fazer embate político na situação dessa. Mas a gente quis só mostrar para ele que ele precisa ser grato ao que foi feito, né, no Brasil. E o presidente Lula fez muito pelo nosso povo. Há alguma crítica? Ao presidente Lula? Sim. Olha, eu considero o governo do presidente Lula como a primeira experiência da esquerda brasileira no poder. No poder não, no comando do país. Porque poder é algo muito maior. Poder ele teria se ele tivesse 314 deputados do lado dele. Mas não, ele não teve. Ele teve que fazer acordos políticos para colocar o seu projeto político, né, para ser votado, né? Foram acordos. Então, assim, eu acho que ele fez muito pelo nosso povo, porém, eu acho que, como primeira experiência, sempre a gente vai ter falhas. Eu sou um cara amante do futebol, né? Eu acho que a questão das arenas da Copa do Mundo tirou a questão do nosso povo humilde, que pagava o ingresso de R$5 na geral do Maracanã, afastou esse povo. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Logicamente que fez isso por uma questão da própria FIFA, né? A FIFA obrigou que seriam essas arenas e tudo. Só que a gente esqueceu de olhar que é uma cultura do povo brasileiro. Todo mundo tem uma religião, todo mundo tem um time. E como é que é a vida do brasileiro médio, né? Do povão, né? De fábrica, aquele trabalhador. O que ele quer fazer no final de semana? Um churrasco, ver o time dele jogar. E isso, por essa coisa da FIFA e da gente assumir esses compromissos com a FIFA, porque só se traria a Copa dessa forma, a gente não olhou para o povo mais humilde e afastou esse povo dos estádios. E é uma coisa que eu queria muito que fosse repensada, essa questão dos ingressos dos estádios. Porque, por exemplo, um trabalhador, ele vai para o estádio, ele vai gastar quantos % de um salário mínimo num jogo de futebol? Ele não tem condição de levar ele, a mulher dele e um filho. Eu, por exemplo, particularmente, eu não tenho. Eu não tenho. Eu sou um amante do esporte. Quando teve Copa do Mundo, eu não fui a nenhum jogo, porque eu não tinha condição de financiar. Para falar em jogo, eu encontrei o Alexandre lá no... Nós estávamos... O Alexandre está aqui, ele veio acompanhando o Fabiano, e ele é amigo meu das antigas. E a gente se encontrou no estádio. Eu tava com a camisa do Fred. E o Fred naquela Copa foi o Cone, né? Mas eu tenho uma admiração grande pelo Fred, né? Naquela Copa realmente ninguém... Não foi uma Copa para que todo mundo, né? 7-1 diz muito. Bom, durante a campanha do governo ibanês, ele falou que iria acabar com os com o IGS-DF, né? IGS, né? É o IGES. IGES, né? IGES, né? Também tanto faz. Tanto faz, é IGES, né?
que é o que controla hoje a saúde pública no Distrito Federal. Você não concorda com esse modelo? Qual seria o modelo que você proporia para substituir esse modelo? Olha, a gente tem que ver o que deu certo no mundo inteiro, né? Por exemplo, a medicina preventiva, né, que é bem, digamos, cubana, né, do médico conhecer aquela comunidade, dele ir à casa, saber, enfim, conhecer o seu terreno de atuação. Isso tem que ser levado em conta. Essa lógica, companheiro, da pessoa procurar o Estado, ela tem que ser totalmente revertida. É o Estado que tem que procurar o povo. E isso é em todas as situações, na educação, na saúde. A gente precisa fazer uma busca ativa. Saber, por exemplo, quantos hipertensos tem em Samambaia? A gente tem esse dado? Não tem. Então, como a gente vai preparar a rede pública de saúde se a gente não tem um dado para estudar quais os problemas daquela região? Então, quando a gente tem a busca ativa, a gente prepara a rede pública de saúde para receber aquela demanda. Isso é óbvio. Então, por exemplo, quando os cubanos estiveram no Brasil, né, eu fiquei muito triste com a ida de 8 mil médicos cubanos embora do Brasil logo que iniciou o governo Bolsonaro. Isso é uma tragédia da saúde pública. Porque a saúde cubana ela é muito mais preventiva do que na ponta final, quando o paciente já está enfermo. Você não evita, você não trata. Por exemplo, você não trata as taxas. Aumentou a taxa de não sei o que lá. Nem se sabe. Então, quando a gente tem um estudo minucioso desses problemas, aí a gente começa a caminhar. Então você é a favor de uma saúde mais localizada, né? Com certeza. Nos locais. A busca ativa na saúde. Da gente saber quais os problemas. Por exemplo, tem um projeto muito bom que eu nunca mais vi, não sei, acho que parou, né? Que é na época do Agnello, que tinha aqueles, como é que se fala, os ônibus das mulheres, né? Que atendiam as mulheres, faziam exame de mamografia, enfim. Aquilo é um cuidado, né, inicial para não chegar na ponta. Quantas mulheres tem em Brasília que às vezes estão com algum indicativo de câncer e não sabem disso? Por quê? Porque o Estado tem que procurar, e isso é investimento em saúde. Porque se ela está digamos, num câncer já, né, desenvolvido, irreversível, aí você não tem que fazer nada. Você vai gastar uma grana em quimioterapia. Eu lembro quando eu morava no Japão, vou te falar essa. A minha ex-sogra, ela faleceu de câncer. E ela no Japão, um saquinho de quimioterapia era 15 mil reais, em reais. Isso lá no Japão, porque no Japão não tem saúde pública. Não tem? Não tem. Lá, você se tiver a doença, meu amigo, você que é brasileiro aí, que tá vendo o podcast, você tem alguma doença, meu amigo, corre pro Brasil. Porque aqui tem saúde pública. Lá não tem. Então, os caras trabalham, aí chega, todo o dinheiro que ele ganhou vai embora com médico, enfim. Eu, por exemplo, trabalhava numa fábrica, né, de automóveis, né? E aí eu fazia 115 peças por hora lá. Tá. Aí na hora de fechar, eu fechava assim, ó, né? Torcendo, né? Rapaz, chegava em casa, eu não conseguia abrir nem uma garrafinha d'água. Entendeu? Aí eu vou ter um problema na mão. Entende? Então, quer dizer, você ganha dinheiro, mas você vai gastar tudo com médico, né? Então, quer dizer, a medicina preventiva é o caminho para qualquer medicina do mundo. Não é à toa que Cuba tem a medicina. Essa questão dos médicos, no Brasil, não houve substituição dos médicos cubanos por médicos brasileiros? Olha, é uma coisa muito triste de falar, porque eu acho que, primeiro, que a medicina no Brasil é totalmente elitista. É muito difícil você ver um médico formado, né, digamos, que venha da periferia. O presidente Lula colocou alguns. Hoje em dia você já vê,
né? Porque para você mudar é quase que uma revolução, né? é quase que uma revolução, digamos, estruturante, né? Porque você começa a dar oportunidade para o povo de estudar medicina. Por que não quer ter um filho médico? A pessoa, uma empregada doméstica chega e fala: pô, meu filho é médico. Isso muda a estrutura. Mas a elite, que é um pensamento elitista, é bem comum. Ela não se preocupa com o povo, ela se preocupa com o seu umbigo. Então, como você pega a elite dominando a medicina brasileira, a elite não tem empatia com ninguém, meu amigo. Ela não tem empatia com ninguém, ela quer grana, acumulação de riquezas. Isso é o básico do capitalismo. Então, ela, claro, vai se preocupar menos. Você já pensou? Um cara que vai ganhar 18 mil reais, eu vou lá para Pindamonhangaba, lá pro interior do interior, para cuidar de gente. Às vezes falta esse cuidado de gente, falta gostar de gente. Talvez por conta de oferecer, além de um bom salário, né? Sim, oportunidade para que esse médico se disponha a ir lá para esses rincões do Brasil, né? Mas tem isso também, eu concordo, mas isso vai muito do ser humano. O que eu tô falando é no âmbito geral. No âmbito geral. Quem faz medicina é porque tem grana. Né? 90% quem faz medicina tem grana. O cara tem grana, ele quer gastar aquela grana dele. É um curso difícil e caro, né? Muito. E aí que tá o ponto. Difícil e caro. Já pensou se esse curso, se a gente tivesse mais e mais faculdades de medicina em todos os cantos do Brasil, que fosse gratuito, né? Aumentasse. E isso quem que fez para a população? Foi o Lula. 17 novas universidades públicas. Ele dobrou o número de vagas na universidade pública. Eram 3,5 milhões por aí, ele passou de 7 milhões de vagas. Então, isso é muita coisa, cara. Então, assim, é mais ou menos. A medicina precisa ser mais humanista. E como o pobre é humano, né? A pessoa pobre, ela divide um pacote de açúcar. Às vezes ela não tem. E ela divide. Por quê? Mas você não vê essa mesma característica nas pessoas ricas? Olha, é muito raro. É muito raro. Não, eu te cito exemplos muito bons. O Suplicy, por exemplo, que é do meu partido. Né? O Suplicy é um Matarazzo. Ele é um Matarazzo. Quando você pensa em elite, você pensa nos Matarazzo em São Paulo, você pensa nos Guilhem no Rio, né? Na família Guilhem. E assim, acontece de ter um cara rico, humanista, né? Mas, cara, para ter gente rica tem que ter gente pobre. Então, assim, o cuidado com o pobre, com o povo, né? Pela essa classe dominante não é humanista. É isso que eu tô falando. Você no seu plano de caso chegue à Câmara, agora como candidato, Sim. Você fala sobre a extinção das escolas cívicos militares, né? Sim. Por que você é contra as escolas? Olha, eu sou contra a Ordem Unida. Eu sou contra... Olha só, o princípio do aprendizado é o erro. A gente erra, a gente aprende, né? Então, quando a gente erra, e, por exemplo, eu errei tanto na vida e tinha um professor carinhoso para falar: Fabiano, é por aqui. A educação se faz com afeto. Não é com ordem, que isso é aquilo, é imposição. Não é assim, gente. A educação tem que ser plural, inclusiva, que se use o cabelo do jeito que tem que ser usado. Eu, por exemplo, eu tô de boné. Eu fiquei puto agora que eu fui tirar foto lá pra candidatura, né? E eu não posso sair com boné na foto. Eu tive que tirar assim, porque não aceitaram o meu boné, enfim. E já pensou, você tem até umas leis, né? Da lei eleitoral, que identidade, né? Por exemplo, os indígenas podem usar o cocá e sair lá na urna eletrônica com cocá. Mas, por exemplo, eu gosto de boné. Tem um companheiro nosso que é muito bacana, o Max Maciel, que também é candidato a deputado distrital, que vai ter que tirar o boné também para tirar o negócio. Então, assim, as identidades, os erros, tudo isso tem que ser abrigado.
Não pode de maneira nenhuma um militar. O militar, gente, pô, tem colégio militar, grande pra caramba, que é uma cultura militar, né? Que ele quer jogar o filho dele, tá, pro serviço militar, para depois ser coronel, general, assim como que isso é um direito de todos. Mas você não pode impor um sistema que não é inclusivo, ele exclui. Ele exclui. A gente tem várias e várias e várias, né, digamos, exemplos que mostram que quando você põe um colégio cívico-militar, como eles estão fazendo, sabe o que acontece? Ao longo do tempo, quem vai estudar ali é filho de bombeiro, filho de PM, filho de não sei o que, filho de militar. Ao longo do tempo. Então aí você vai afastando aquele jovem que poderia ter um convívio inclusivo, né? E Paulo Freireano, aprendizado mesmo, aprender com erro. Todos nós aprendemos com os nossos erros. Todos nós. Por exemplo, se a gente não vencer as eleições agora, né? A gente aprendeu. Na outra a gente vai fazer melhor. E a gente não vai ser punido. Não vai ser ceifado. Pô, não. Sabe, retirado. Você é contra a disciplina militar dentro das escolas, seria isso, né? Totalmente. Pelo que eu estou entendendo, né? E olha que eu tive uma disciplina, né? Por exemplo, morei no Japão. E uma coisa que é engraçada, você falar uma palavra disciplina. Na esquerda brasileira tem uma confusão enorme. Eu adoro disciplina. Por exemplo, eu só consegui invadir 24 links da Globo porque eu tive uma disciplina nipo-brasileira, porque eu fui bombardeado pela cultura japonesa na questão da disciplina. Disciplina não é militarismo, entendeu? Disciplina é você ter disciplina consigo mesmo. Pô, hora de acordar, hora de tomar um café, hora de estudar. É você, sabe, se disciplinar porque você tem um objetivo. Não é aquela questão de ordem, sabe? Ordem unida. Não pode fazer isso. Você vai ser punido. Não é assim que se educa. Qual seria uma alternativa? Porque, assim, por mais que tenha essa questão da disciplina, realmente é uma disciplina rígida, né? Assim, me parece, né? Sim. Mas qual seria uma alternativa? Mas, assim, embora tenha a disciplina rígida, Sim. me parece que são escolas que levam muitas pessoas à faculdade, né? À universidade. É um ensino de alta qualidade. Qual seria a alternativa às escolas militares? Tem um ponto aí que é muito legal a gente observar. Quando a gente fala que tem qualidade, a qualidade aí eu vejo muito assim, que eu sou professor, né? E quando um aluno meu errava, eu era absolutamente carinhoso e acolhedor com ele, né? E ele confiava em mim ainda mais do que eu chegasse e desse uma punição. Não, e ele ia ficar com raiva de mim. O que eu quero é que ele acredite em mim, não que ele fique com raiva de mim, né? Mas o que eu quero te dar o exemplo aqui, investimento. As escolas cívicos militares, elas dão resultado, né? Resultado, digamos, do aluno entrar na universidade por causa de investimento. Eles têm muito mais investimento que uma escola que não é militarizada. Por quê? Porque o Estado ele quer deixar a população da forma como são os militares, controlados. A população não tem que controlar, a população tem que reclamar, tem que lutar por direitos, né? Porque senão a população não tem autocrítica, não tem crítica, não tem nada. É só um monte de zumbi seguindo o mesmo caminho. Então, vamos lá, tem um modelo de educação, Cuca, por exemplo, lá em Fortaleza. Sim, fala um pouco sobre ele. O Cuca é Centro Urbano de Cultura e Arte, né? Então você tem o quê? Você tem esporte, você tem audiovisual, você tem oficinas de arte, você tem muito aprendizado ali incluso. E assim, eles fazem parte de um processo. Tem um Cuca Che Guevara que foi até a Luziane, né, que é a nossa deputada federal pelo PT do Ceará. E isso, por exemplo, tem pista de skate. O skate hoje é um esporte olímpico. Você tira o aluno de um caminho errado e, você vai ser atleta olímpico.
Você vai começar... o skate é um campeonato, você pode ganhar uma premiação, pô, vai lá e investe. Então, quer dizer, você dá um norte para a população. Por exemplo, quantas crianças, quantos jovens eu consegui tirar do mundo do crime ensinando um ofício que era a música, uma arte. Interessante. Porque, eu vou dar um exemplo meu. Eu aprendi a tocar trompete em escola pública, lá no Guará. E esse trompetezinho aqui, o camarada, eu sempre falava para meus alunos, esse aqui você nunca vai morrer de fome se você tocar o trompete, porque todo mundo vai casar um dia, ou quem quer casar, casa, quem não quer casar, beleza. Mas a marcha nupcial, quem toca somos nós, os trompetistas. Então, você tocando isso, meu camarada... Você já tocou marcha? Opa, caramba! Faz um palhinho pra nós aí. Deixa eu ver aqui. Dá, lembra? Né? Aí vai. Mas o cara nunca vai morrer de fome com isso, porque um casamento que ele toque uma música, ele vai, digamos que, ter um recurso financeiro de uns R$200 no mínimo, né? Essa é a faixa etária, né? Então, quer dizer, já pensou se ele tocar em 4 casamentos por mês? Já é R$800. Entendeu? Então, é isso, você vai propiciando, digamos, uma atividade profissional, às vezes nem é profissional, né? Mas você tem alguma forma daquela criança, daquele jovem, né, que vai se tornar um jovem, adolescente, dele ter um fomento, de ter um salário, de ter alguma renda, né? Então, isso é muito importante, por quê? Porque através disso ele vai galgar, eu quero ser jornalista, eu quero ser o quê, eu quero... É isso. Só para eu entender. Diga. Você está falando de, em vez de ter um investimento na escola cívico-militar, ter um investimento mais, digamos, diluído nas escolas públicas, seria isso? Não, olha só. Primeiro que, eu te falo, eu sou absolutamente contra esse modelo de educação. Né? O modelo atual. Modelo cívico-militar, tá. O que está em expansão em Brasília por causa do governo ibanês. Sou contra. Porque, vamos lá, primeiro o que o aluno vai ganhar? Eu quero ser da Marinha, Aeronáutica, enfim, pode até ser, que massa. Só que ele vai ser lá na frente. Lá na frente. Quando você colocar arte, cultura, esporte e lazer, você abre o leque para tantas coisas. Audiovisual... Hoje, com as redes sociais, isso aqui é um projeto, né? Isso aqui você pode abrigar vários profissionais, iluminação, enfim, tudo está inserido aqui. E os Cucas têm isso. Você forma cineasta, né? Então, você sabe, e outra, né? A arte, o esporte são braços da educação. Você disciplina, por exemplo, pelo esporte. Ou o atleta não tem que acordar cedo, se alimentar bem, né? Então é isso. Eu acho que é muito mais saudável e muito mais inclusivo e até economicamente muito melhor para as regiões e para as famílias, enfim, renda para esse povo. Sobre educação, tem a questão dos professores, né? Sim. Qual você acha que é a maior demanda dos professores? É salário mesmo? É condições de trabalho? Qual é a maior demanda dos professores? Olha, hoje com esse governo que entrou, que não valoriza o professor, praticamente eles estão pagando para trabalhar. Né? Então, só para você ter ideia, é 40% de defasagem salarial em 8 anos. 40%. 8 anos foi o último aumento? Último aumento significativo. Eles tiveram um aumento de 3%, cara. 3%. Né? Isso que, se eu não me engano, uma lei que o Agnello passou, enfim. E mais nada. Como é que você valoriza um profissional? Já pensou, se você tem um profissional na sua empresa, ele fica 8 anos sem aumento, e você faturando, e ele 8 anos sem aumento, com a defasagem salarial de 40%, esse teu funcionário não vai render. Ele vai... É a teoria do Vampeta, sabe qual é a teoria do Vampeta? O Vampeta é aquele do Corinthians? O Vampeta quando foi... o Vampeta quando foi pro Flamengo, ele fala assim, olha, eu finjo que
Eu finjo que jogo bola e o Flamengo finge que me paga. Né? Eu lembro disso. Mas eu tô falando isso, os professores, lógico que não estão fingindo que estão trabalhando. Lógico que não estão fingindo. Os professores são a profissão mais, digamos, sabe, que é aplaudida pela sociedade no mundo inteiro. Menos no Brasil. Menos no Brasil. O professor aqui, ele não é respeitado pela sociedade. O professor aqui, ele apanha, né? Ele apanha de pai, ele apanha de aluno, né? Por quê? Porque não há respeito à sociedade. Isso é independente de militarização do colégio. Isso é um respeito que a sociedade tem para com o profissional. Isso é muito diferente. Agora, o investimento, quando você tem um professor que não tem preocupação com conta de água, luz e telefone, que não tem preocupação em abastecer um carro que vai fazer 20 horas aqui, vai para outro colégio, vai para o outro, vai para o outro. Meu Deus do céu, é tão simples o raciocínio. A gente, o cara cuida do meu filho, eu não vou valorizar o cara que cuida do meu filho? Sendo que isso é... Olha que loucura. Brasília já foi a cidade, né, que pagou o melhor salário de professor no Brasil. Veja como... Ainda é ou não? Não, agora é o Maranhão. Agora, veja só que loucura isso. O Maranhão, veja como é o PIB mais baixo, né, do Brasil. É vontade política. Isso se chama vontade política. Como é que o Maranhão paga um salário melhor do que o GDF? Vontade política. Está escancarado o projeto político. Por quê? Por que é vontade política? Porque o Ibanez, governador, ele é amigo de empresário, dono de colégio. Então ele não pode investir na educação pública. É muito simples, meu Deus do céu. Como é que o povo não vê isso? Então a escola pública tem que ser sucateada, os professores esmagados, mal pagos, mal reconhecidos pela sociedade. Entendeu? Então é um projeto político. Por quê? Porque ele é amigo dos donos dos colégios particulares. É simples. Entendi. Uma das suas propostas é o Vale Final de Semana, né? Claro. Mas como funcionaria e de onde viriam esses recursos? Ah, isso é muito bom. Vamos lá. Se você pegar o transporte do mundo inteiro, a maioria é subvencionado. Veja como é que é o metrô de Paris. É subvencionado. Você tem uma empresa, mas o Estado dá a grana lá para o empresário para manter o sistema de transporte público. Então vamos lá. Nessa última agora, olha o que o Ibanez fez. O Ibanez completam nesse ano 7 anos sem a renovação da frota dos ônibus do Distrito Federal. 1.100 ônibus tinham que ter sido tirados de circulação imediatamente. Por quê? Se lembra da época do Agnello, que os ônibus quebravam e tudo, ele enfrentou a máfia dos transportes, tal, e botou os ônibus novinhos e tal. Tá, beleza. Hoje tem 1.100 ônibus que passaram dos 7 anos e tem que ser tirados de circulação. Aí passou, o Ibanez fez o acordo lá na Câmara Distrital, né? E aí passou que eles podem ficar mais um ano com esses ônibus, esses 1.100 ônibus. E o Ibanez deu R$500 bilhão para os donos de empresa de transporte. Renovar a frota? R$500 bilhão. Ele já tinha dado muita grana antes, mas dessa última ele deu R$500 bilhão. Vamos lá. O sistema de transporte público ele só funciona por causa da subvenção, né? Sim. E pergunto que não quer calar, o transporte é bom? Eu acho que a população, se você fizer uma pesquisa, né? Que isso até é bom ser incluso quando for renovar o contrato. E aí? Vamos fazer uma pesquisa de aceitação o que a população está achando desse transporte? Tá bom? Porque o povo tem que ser ouvido. Vamos fazer uma audiência pública, chamar o povo para discutir, né? Que é o que o deputado estadual tem que fazer para ouvir o povo, é a audiência pública. Beleza. Como que a gente mantém esse sistema de transporte? É o quantos por cento do dinheiro do governo banca o sistema de transporte público? Ah, é tantos por cento? Você tem noção de quantos? Pois é, a gente tem que fazer um levantamento. Né?
Mas É porque assim, eu a desconfio. passagem é subsidiada, porque esse valor não dá para É a tarifa manter. técnica, Não dá para manter o combustível, Sim, a sim. manutenção dos ônibus, né? É um Sim. valor simbólico, né? Sim. Agora você pega o salário, quantos por cento do salário do trabalhador é gasto com transporte? Não, mas o trabalhador não paga transporte, paga? Paga? Não é o empresário que paga? Não, mas ele paga para trabalhar. Vale. E o autônomo? Tá. Trabalhador autônomo. É porque, na verdade, se não me engano, são 6%. É. 6%. O trabalhador entra com 6% do valor, né? Mas você está entendendo aonde que eu quero chegar? Vamos lá. Os alunos não têm um passe livre de segunda a sexta? Sim. Na verdade, na minha opinião, eu não quero Tá. opinar não, mas Tá. na minha opinião, acho que aluno deveria pagar ônibus. É, tu acha? Acho que não. Por que aluno vai pagar ônibus? Ele Então. não tem que estudar? Na Então, função, né? mas não é investimento do Estado no Sim. futuro do país? Não, de onde que vem o dinheiro? Eu não sei. Então. Acho que deveria ser livre o tempo todo, né? O tempo todo. Mas aí sabe qual é a coisa ruim nisso tudo? Sabe o que é ruim? É porque ele bota a criança para estudar. Todo mundo aqui estudou e viu como é que é difícil, né? A vida do estudante, né? Mas vamos lá. Faz parte da nossa saúde mental ter direito a divertimento. A gente não quer comida, a gente quer diversão e arte também. Não quer só comida. Então, aí você bota o aluno lá, tal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ele vai pro colégio babá, beleza. Aí ele vai ficar preso em casa, sem curtir, sem conhecer sua cidade. Tem pessoas que, olha, eu tive alunos, sinceramente falando pra você, que boa parte dos alunos que eu tinha, porque eu pegava os alunos do CRAS. Primeira vez que comeu McDonald's, girafas, foi comigo. Porque a gente, né, tinha um grupo de, né, pegava os alunos, vamos conhecer o parque da cidade. Eu fazia isso. A maioria dos meus alunos não conhecia o parque da cidade, da sua cidade, o parque da cidade. É isso que eu tô falando. Então, o trabalhador, o estudante, porra, esse povo não tem dó da classe trabalhadora, trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, longas jornadas, salário baixo. Ele não tem direito de conhecer a cidade dele. Ele não tem grana para ir no jogo do futebol do time dele. Que vida é essa? Sabe, isso a gente está sobrevivendo, meu camarada. A gente não está vivendo. Então, por isso que se, né, for do gosto popular, ter uma pessoa que lute por esses direitos, direito à cidade, direito à diversão, direito à sanidade. Porque daqui a pouco tá todo mundo virando robô. A gente só trabalha. Cara, eu ouvi uma vez o Pepe Mujica. Pepe Mujica, sabe o que ele falou? Ele falou que a sociedade no mundo inteiro estava sendo assim, ó. Era o ciclo, né, do jovem trabalhador. Ele pega, compra o celular, aí quebra o celular, aí rouba o celular dele. Aí ele vai, divide em 10, 15, 20 vezes outro celular, aí beleza, aí quebra, aí roubam o celular dele. Essa é a vida do jovem hoje. É pagar celular. Ele não tem, sabe, não tem outra coisa. Ele fica no celular lá, tudo bem. Brasileiro gosta de rede social pra caramba, eu também gosto, entendeu? Só que esse ciclo as pessoas têm que se divertir. Qual seria a solução? Como resolveria esse problema do jovem com celular? Porque realmente é uma febre, né? Mas não é só jovem, acho que todo mundo gosta, no mundo né? inteiro, no mundo inteiro é assim. Só que o problema é que no Brasil o trabalho é muito mal pago. E é muito simples o raciocínio. Por que o trabalho é muito mal pago no Brasil? Porque foi o último país do mundo a acabar com a escravidão. Logicamente que o último país do mundo a acabar com a escravidão não vai valorizar o trabalho. Isso é cultural. Quando eu voltei do Japão, eu comprei melhor máquina do mundo na época de fotografia. Era Nikon D2X, não sei das quantas. Peguei todo o meu dinheiro, né? Falei, eu vou comprar essa máquina, porque no Brasil lá eu posso vender. Como é considerado mudança, aí você não paga imposto. Entendeu? Então eu peguei todo o meu dinheirinho lá, comprei o melhor material de fotografia do mundo, aí voltei pro Brasil, vendi tudo, porque eu queria fazer dinheiro. Beleza, vendi. Aí, o que eu penso assim sobre trabalho desse povo?
você pega a situação econômica do país, como o brasileiro hoje vive, e você não dá um mínimo de condição para esse ser humano viver. Isso tá errado, cara. Isso tá errado. Se a gente não mudar esse conceito, por exemplo, a gente falou tanto de GES, de transporte, de educação. O que tá na cabeça desse povo é o seguinte: o povo tem que procurar o Estado. E o Estado vai oferecer pouca coisa para ele. E você vai ter que dormir na fila do CRAS para conseguir um benefício. Tá tudo errado. O Estado, volta a falar para você, o Estado tem que procurar o povo, tem que saber se o povo tá com pressão alta, se tem problema de saúde, se o povo botou o filho no colégio, se o colégio público, se tem a creche é um equipamento público importantíssimo, porque a mãe solo, abandonada pelo marido, ela vai deixar a criança na creche. Creche realmente hoje é um problema muito sério aqui, principalmente aqui em Brasília, né? Que eu vejo assim. A gente tem muitas mulheres aqui e às vezes elas até... Primeiro problema, não tem vaga, não encontra vaga em creche pública. Não tem. Segundo problema é que quando encontra vaga na creche pública, o Estado, né, a creche é longe da sua casa. Então joga a mãe lá para um lugar que é bem distante. Ela tem que. Aí tem um outro problema, que ela tem que disponibilizar um veículo ou uma condução para levar essa criança para a escola e chegar a tempo do trabalho. Então, assim, é um problema muito sério. Primeiro é a falta de vagas, e quando tem vaga, não tem vaga perto da residência dela, né? Então é um problema. Hã? Ah, tá. E a maioria das creches é meio período. É meio período. Não então, pode assim, ser. como que a mãe vai trabalhar 8 horas se ela precisa pegar o filho na escola em meio período? Você vê que a própria atividade econômica fica prejudicada? Se você tira a mulher do mercado de trabalho, quantas mulheres estão fora do mercado de trabalho porque não podem deixar o seu filho numa creche em 2 períodos? Eu, por exemplo, quando era pequeno, minha mãe me deixava no chamado semi-internato, né? Que ela me deixava de manhã e me buscava à noite, né? Sozinha, né? Filho pequeno. Eu acho que enquanto o Estado, uma das coisas que é legal de se fazer, enquanto o Estado não constrói creche suficiente, pelo menos faz um convênio com as creches particulares e dá um bônus ou alguma coisa para que a mãe vá lá e... Tem solução, sim, né? Tem, mas é falta de vontade política. Tudo isso é falta de vontade política. É querer deixar o povo sem, sabe, sem condição de viver, cara. É verdade. É isso. Uma das suas propostas é a questão de destinar uma porcentagem de alimentos da agricultura familiar para escolas públicas, para essas creches, inclusive, né? E hospitais também. O problema que eu vejo nessa questão é só a questão da quantidade de alimentos de família, né? Que são produzidos em Brasília, né? Sim. Me parece que ainda não é um produto que tem produção em larga escala para suprir essa necessidade. Qual a sua opinião sobre isso? Primeiramente, antes de vir a lei, né, um projeto de lei, tem que vir a conscientização do povo. Primeira coisa, vamos lá. Se eu te perguntar, você quer comer alimento com veneno ou sem veneno? Sem veneno. Sem veneno. Embora ele custe um pouco mais caro, né? Exato, mas é a resposta óbvia, né? Então, o que acontece? Se a gente conscientiza a população que hoje a gente tem, não é milhares, né? Se eu não me engano, tem mais de 300 agrotóxicos, né, no agronegócio, e as pessoas estão consumindo isso daí. Daqui a pouco a indústria do câncer vai explodir daqui a pouco, né? A indústria farmacêutica, tá achando ótimo, né? Esse investimento no Brasil, né? Enfim, eu costumo brincar, daqui a pouco tá virando todo mundo do X-Men e não sabe. Enfim, aí o que acontece? O nosso mandato, né, se assim for, pretende ser um mandato de luta. De luta. Luta e conscientização da população. Eu quero estar 6h30 da manhã na porta de colégio falando: olha, minha senhora, mãe de aluno, isso é um projeto que a gente quer executar aqui
para tirar o veneno do alimento do seu filho. Para ele ter uma alimentação mais saudável. Na creche, na escola, né? Na universidade, tem universidade pública aqui, né? Enfim, de medicina, tem do estado aqui. Nos IFBs, no IFBs federal aí já tem um problema, né? Mas assim, conscientizar o povo. E isso não é esmola, isso é investimento. Isso é investimento. A criança não vai ficar doente, o jovem não vai ficar doente. A alimentação melhora. Isso é investimento no povo. Pô, quantas milhares... Já pensou? A criança chega da creche, aí vai subindo, chega na universidade com alimentação saudável. Ela vai adoecer menos, o Estado vai gastar menos. Isso é investimento. E eu acho que a sociedade precisa acordar para esse problema da alimentação. Primeiro, a gente vive numa situação crítica de insegurança alimentar, né? O Papa falou que comer é um ato político. E às vezes um país tão desigual quanto o nosso, como a gente falou no começo, né, do podcast, não liga para isso. Não liga para isso. Eu lembro que nosso povo estava morrendo de fome, com 300 crianças morrendo por dia, e o mundo inteiro estava falando da extinção do mico-leão dourado. Ninguém estava se importando com o povo que estava morrendo de fome. Por quê? Porque a comunicação, a grande mídia, invisibilizou por anos essa tragédia que acontecia no Brasil, que era a fome. Aí vem o Lula, né? Aí ele levou para o mundo inteiro essa pauta. Tanto que quando o Bush chegou pro Lula, falou, vamos lá, me ajuda na guerra do Iraque. Aí o Lula chegou e falou para ele, a minha guerra é contra a fome. Entende? Então, eu acho que a sociedade tem que começar a ver a boa alimentação. A alimentação, sabe, é bem simples. Eu vi uma entrevista agora, pronto, o Jô Soares, que nos deixou há pouco, quando ele fez a entrevista com o Lula, e o Lula respondeu para ele que a luta dele contra a fome, você via que a maioria dos brasileiros não consumia a quantidade de proteínas que a OMS fala. Que país é esse? Será que a gente quer um país que não dê a coisa mais básica, comida para o nosso povo? Que a comida seja barata, que seja de boa qualidade. Isso a gente vai brigar muito. Mas a gente vai brigar, mas tem que conscientizar o povo do seu direito básico à alimentação. Isso é básico. Então é isso, sabe? Para passar o projeto de lei, eu acho que primeiro a gente também vai brigar, lógico, mas a gente sabe que tem muito deputado que serve ao agronegócio, que vai brigar contra, só que a nossa briga vai ser de conscientização da população. Eu quero visitar. Mas hoje o agronegócio é uma grande força no Brasil, né? Hoje nós dizem, né, que a gente alimenta 1 bilhão de pessoas, né? Mas aí tem que ver a qualidade da alimentação. Aí tem que ver a qualidade, porque, por exemplo, você vai, daqui a pouco, e olha o que eu estou falando, daqui a pouco o mundo inteiro vai ver a quantidade de agrotóxico que tem nesses alimentos, né? Porque é aquela, né? Produção. Eles querem vender, qualidade lá embaixo. Daqui a pouco vai surgir, se a gente investir na agroecologia, que é um alimento saudável, na biotecnia, que é o quê? É a conservação do solo. Porque, veja bem, o solo ele tem um tempo, tem um prazo para aquela monocultura. Isso é simples. Aquele solo ali não vai ficar a vida inteira fazendo só aquilo. Entende? Você tem que ter um manejo. Então, o que acontece? Se a gente não investir, o futuro é isso, é a agroecologia. Por isso que a gente quer muito a agricultura familiar, que é uma agricultura, na sua grande parte, muito saudável, alimentando nosso povo. Então, veja bem como é que é louco. Eu estou lutando para que meu povo tenha uma alimentação de qualidade. Para quê? Para que o Estado depois não vai gastar lá na frente com hospital, com doença, né? Enfim, é simples.
Sobre a questão da cultura, né? Você diz no seu projeto que você é a favor da volta das escolas de samba no Sim, DF. sim. Por que você tem 8 anos que não tem desfile aqui em Brasília? Né? 8 anos que não tem desfile e 8 anos que o Teatro Nacional, que é o maior equipamento público de cultura, está fechado. Inclusive, eu falei com o presidente Lula sobre isso. Falei, presidente Lula, o Teatro Nacional está fechado. Ele tava almoçando, aí bateu assim na mesa, não acredito. E tanto que ele falou isso. Quando ele veio aqui, teve reunião sobre cultura. Depois vocês pegam até o vídeo aqui e bota no trailer aí, enfim. Ele falou, eu pautei o papai. É um grande orgulho. Aí o que acontece? Vamos lá. O que é escola de samba? Escola de samba talvez seja uma das coisas mais bonitas que o povo brasileiro produziu. Vamos lá, vou te falar por quê. Primeiro que é inclusivo. Aceita a senhora de idade, que é muitas vezes colocada de lado na sociedade. Não, opa, tá velha, eu não quero andar com velha, não. Lá na escola de samba, a senhora de idade tem um respeito absoluto, ela é da velha guarda. Ela fica num ponto e todo mundo vai lá, pede a bênção, pede um acarinhamento. Vamos lá, aceita todo tipo, toda escolha. É democrático. É democrático, exato. Você vê a comunidade LGBTQIA+, que é muitas vezes colocada de lado na sociedade, é abrigada, é abraçada, acolhida, sabe? Isso é uma coisa. Segunda coisa, as escolas de samba é uma máquina da arte, uma máquina artística. Você tem, vamos lá, compositores para fazer o samba, historiadores para compor o enredo, você tem o eletricista da melhor qualidade para iluminar os carros, você tem o marceneiro para fazer, né? Você faz o serralheiro faz o ferro do carro, depois o marceneiro bota a madeira e depois você decora com decorador, né? Então quer dizer, é muita arte envolvida, tem a costureira. Se você vê a escola de samba do Rio, São Paulo, do Rio eu sei bem porque eu conheço, você vê os caras mais premiados, coreógrafos, os bailarinos do municipal, os caras andam assim, todo, né, bonito, assim, andando, porque ali é arte, ali é cultura, ali é conhecimento, e você leva isso para a comunidade, você leva história, sabe? Então, a maior máquina cultural que a gente tem no Brasil são as escolas de samba. E outra, meu querido, faz renda. Olha a quantidade das pessoas que são inseridas nessa cadeia produtiva. É muita gente. E muita gente que sai digamos, do ócio. Que tem um emprego, que tem uma atividade, sabe? E você, pô, lá no Rio, cara, se você for ver como as escolas de samba atuam, não é só arte. Não é só arte. Eu lembro um tempo atrás, há muito tempo, eu lembro que a Mangueira, vou falar da Mangueira aqui um pouco. A Mangueira, ela tem um projeto olímpico, tem basquete, tem atletismo. A Portela, ela tem como é que se fala? Um consultório dentário dentro da quadra, gratuito. A porta-bandeira da Beija-Flor, que estava até outro dia atrás aqui em Brasília, dando curso, né? É a Selminha Sorriso, uma mulher preta da favela, que é advogada, porque quem pagou foi a Beija-Flor. A escola de samba é inclusiva. A escola de samba é uma máquina cultural na periferia. Na sua opinião, vale a pena o Estado investir esse recurso no desfile de escola de samba para fomentar toda essa cadeia produtiva? Porque, exatamente, você falou tudo agora, porque é uma cadeia produtiva e aquele desfile é só um dia. Só que ninguém fala do trabalho social que é feito na comunidade os outros 300 e tantos dias, né? Porque é trabalho... Escola de samba, vamos colocar bem os pontos aqui. Escola de samba é projeto social dentro de uma comunidade abandonada pelo Estado. Então, a escola de samba, ela faz um trabalho que às vezes o Estado não faz. Não faz. Outra questão polêmica...
e eu não gosto de polêmica, mas vamos lá. É questão de recursos públicos para time de futebol, né? No governo da presidente Dilma e do presidente Lula, isso era normal, né? Inclusive, acho que a maioria dos times, se não me engano, acho que poucos times no Brasil não tiveram patrocínio da Caixa Econômica Federal, né? Isso. Hoje não tem mais esse recurso público para time de futebol. Por que você é a favor da volta num dos seus projetos, tá? É a destinação de recursos do Banco de Brasília, né? Para os times da capital. Vamos lá. Eu sou do entendimento que é o seguinte: se o BRB fomenta um time do Rio de Janeiro, seja qual for, né? Beleza, porque o Flamengo aqui tem... Hoje o BRB patrocina o Flamengo. Né? Exato. Ele pode ver até como um investimento de crescimento, né? De visibilidade do banco. O Flamengo é uma torcida gigantesca no Brasil, né? Só que é o seguinte: qual a função social do BRB? É Banco Regional de Brasília. Então, ele tem que fomentar e tem que patrocinar os times de Brasília. Isso é óbvio. É óbvio. Eu lembro, inclusive, vou até citar um exemplo. O governo, o GDF, ele bancou o enredo da Beija-Flor que falava de Brasília. E, ao mesmo tempo, ele dava migalhas para as escolas de samba de Brasília. Isso está errado. Isso está errado. Quer bancar o Flamengo como digamos, uma jogada de marketing? Pô, beleza. Mas vamos bancar também os times de futebol da região. Não é só time de futebol, basquete, que a gente tem tradição. Né? O Brasília, pô, que isso? O Brasília tem tradição. Tem o Pipoca, tem o Oscar, que nasceram aqui. O Oscar nasceu aqui, mas ele se desenvolveu atleta aqui em Brasília. Né? Então, quer dizer... a gente tem uma veia esportiva muito grande. Só que tanto atleta de taekwondo, cara, tem atleta de taekwondo fazendo, com a sacolinha no sinal de trânsito para ver se consegue representar o nosso país numa competição internacional. Isso é um absurdo. Cadê o BRB cumprindo a sua função social? Então, o que eu quero, companheiro, não só os times de Brasília, mas que todo o esporte brasiliense e até a agricultura familiar e qualquer outra coisa, que ele cumpra a sua função social de bancar aqui quem quer fazer algo pela nossa terra e quem quer representar a nossa terra de Brasília. Então é isso, não é só os times, são toda a categoria, né? Todo esporte em geral. E como o microempresário, a gente precisa de microcrédito para as pessoas aqui desenvolver, comprar uma máquina de costura para fazer algum trabalho, tem que dar microcrédito para quem quer se desenvolver economicamente. Entendeu? Então, isso que é a minha briga. Eu não tô nem aí para que time. Ele pode patrocinar até a NBA, se ele tiver cumprindo sua função social aqui. Né? É isso. E na NBA não, mas enfim. Estados Unidos pode deixar. O que você acha da segurança pública em Brasília? Ela tem que melhorar. Tem que melhorar? Porque, assim, vamos lá. Eu acho que tem que ser humanista a nossa segurança pública. Por exemplo, a gente falou de Japão. E a gente teve um projeto que eu achei muito bom na época, que foi daqueles... Né, como é que é o nome? Daquelas pontos comunitários que tinham uma estrutura assim, redonda. Sim, o governo abandonou essa questão. Né? Hoje tá lá no sistema de Cosme e Damião, que é a dupla que anda... Isso. Né? Mas aquilo ali, eu vou te falar por que eu gostava, porque eu acho que a polícia, por exemplo, como que funciona a polícia japonesa que eu conheço? Olha, primeira abordagem. Eu, quando fui abordado pela polícia japonesa, eu fui abordado assim: senhor, eu posso, por favor, ver os seus documentos? Quando o cidadão se sente respeitado, ele respeita. Sabe? É uma coisa muito básica. Já pensou se eu fosse grosseiro com você? Você deveria com grosseria ou com antipatia. Não, que isso? Não, né? Aqui é afeto. A polícia, ela precisa ser humanista. O nosso povo precisa gostar da polícia.
Sabe? Ter orgulho. Pô, eu quero ser policial. E assim, vamos lá, vamos combinar. Quem é policial, diferente de quem é médico, não veio da elite. Não veio da elite. E aí você vê, às vezes, um pobre, até o Alexandre fala muito isso, e essa frase me marcou muito que o Alexandre fala. Ele fala das torcidas organizadas, que ali, aquelas brigas de torcida, é pobre matando pobre. É briga entre pobres. É pobre matando pobre. E o policial que veio de uma situação não muito privilegiada, né, é um pobre, sendo grosseiro com outro pobre, agredindo outro pobre, às vezes até matando outro pobre. Então a gente precisa humanizar essa questão da polícia. Por exemplo, a Polícia Civil. A Polícia Civil, pô, esse governo libanês abandonou a Polícia Civil há muito tempo. Há muito tempo. É só você ver que a Polícia Civil, ela funcionava, eu nunca vi isso na minha vida. Ela funcionava, se eu não me engano, até 8 horas da noite. E depois, boa parte do governo foi assim. Boa parte. Acho que o final do governo Hollenberg e o começo do governo libanês. Vocês podem pegar essa informação? Quanto tempo ficou a Polícia Civil trabalhando TAID? Sabe o que é TAID no Japão? Não. É 8 horas de trabalho só. Então isso tem que mudar. A Polícia Civil tem que ser, por exemplo, eu luto para a Polícia Civil ganhar mais. Que seja equiparado o salário da Polícia Civil com a Polícia Federal, que é uma promessa antiga. Já faz tempo que tentam fazer isso e nunca conseguiram. Que os equipamentos da Polícia Civil, por exemplo, eu vejo a PM, né, com uma superestrutura de hospital, de vários helicópteros. Eu não vejo helicóptero da Polícia Civil, eu vejo da PM, né? Eu vejo as viaturas da Polícia Civil. Já vi que você gosta mais do pessoal da Civil do que do pessoal da PM. Por mim, transformava assim. Eu não quero. Eu quero deixar bem evidente aqui. Por mim, eu queria equiparar o salário da Polícia Civil à federal e que o PM se transformasse em policial civil e também tivesse o salário da Polícia Federal. Eu quero aumentar o salário desse povo. Eu quero ver esse povo sorrindo, sendo humanista com o próximo. E tem muita gente boa. Rapaz, é muito feio quando você vai ver uma abordagem, sabe, na periferia, e você vê que essa abordagem, quando vai lá no Lago Sul, é totalmente diferente. Isso é um absurdo. E isso precisa mudar. Às vezes no Lago Sul, no Lago Norte, nem aborda. Né? Então a polícia tem que ser igual no tratamento. E o tratamento que a polícia tem que ter com o povo é um tratamento de respeito. De respeito. E aí a gente não está falando, tem que combater o crime organizado, mas para isso precisa investimento, bons salários, estrutura, tecnologia. Tudo isso a gente tem. Então a gente é a favor da segurança pública. A questão do deputado distrital, que eu vejo muito aqui em Brasília, é quando ele é eleito. Obrigado. É quando ele é eleito, ele esquece o povo. Ele praticamente esquece, até meio ruidoso de se falar, né? Mas ele se tranca no gabinete. A questão do deputado, eu vejo assim, eu preciso na rua da minha mãe lá, por exemplo, a Luz do Porte, ela é uma senhora idosa, né? Eu já não sou mais tão jovem, então minha mãe é uma senhora idosa acima dos 80 anos. E quando essa lâmpada queimou, rapaz, é uma novela. Então assim, aqui em Brasília a gente não tem o vereador, a gente não tem o prefeito da cidade, a gente tem os deputados distritais e tem federais. Não, eu falo assim, para a comunidade, né? Para atender a comunidade. Então sobram os deputados distritais para reclamar, porque não consegue esse serviço imediato. Como que você pretende manter uma linha de comunicação entre o seu gabinete e a população? Olha, eu te falo com muita tristeza que tem deputado que é eleito e muda o número do celular.
A primeira coisa que ele faz é ser eleito, ele muda o número do celular. E assim, eu acho que a função do deputado é servir ao povo. Isso é básico. E servir ao povo, o que é? É estar onde o povo está. Por exemplo, aconteceu isso lá na Samambaia, caiu um barranco lá na Samambaia. Aí o cara manda um tecnicista. Um técnico do gabinete. Vai lá. Mas isso não vai acontecer com a gente. Mas não vai. Sabe por quê? Eu falo com o Alexandre. O Alexandre é meu anjo da guarda hoje em dia. Eu falo pra ele, Alexandre, você tem que sentir as dores do povo. Outro dia eu levei o Alexandre lá numa ocupação do MST, para ele sentir as dores do povo. O pessoal do agronegócio cercou o MST e deixou o pessoal do MST vários dias, quase uns 10 dias, sem ter comida, porque cercou. E aí eu falei, Alexandre, vamos lá para sentir as dores do povo. Outro dia também levou o Alexandre, vamos lá na ocupação que tem ali atrás da Polícia Civil, Polícia Civil e cemitério, né, que tem um povo ali que está, né, lutando por moradia. O que o parlamentar tem que fazer? Servir ao povo. E ele só vai servir ao povo se ele estiver sempre escutando as demandas do povo. Eu tenho uma companheira nossa, lá de Curitiba, que ela me ensinou. Ela falou, Fabiano, existe a ultrafala e a ultraescuta. Você precisa ter as duas. Porque se você quer falar, se você quer ensinar, se você quer mandar, você não serve para nada. Você precisa escutar primeiro, para você servir ao povo. Você sabe o que quer dizer, por exemplo, samurai? Samurai é o que serve, né? É o que serve. Samurai. É porque eu vi aquele filme do Tom Cruise. O Último Samurai. É isso mesmo. Samurai é o que serve, né? Então, sabe, eu vou ter uma honra muito grande, se assim quiser o povo de Brasília, de servir ao nosso povo. Que honra, porque se a gente não chegar a sentir as dores do nosso povo, a gente não pode fazer nada, sabe? Porque você não sente a dor, você não tá nem aí, cara. É como se você tiver uma ferida aberta. Eu não tô sentindo. Então vai ficar aberta. Você, para equacionar, você tem que sentir. Para costurar ali, você tem que sentir que tá doendo. E é isso que a gente pretende fazer, sabe? Fazer um mandato popular, escutando o povo, politizando o nosso povo, fazendo com que o nosso povo lute pelos seus direitos. Direitos básicos, de ter um bom colégio, uma boa saúde, sabe? Uma boa alimentação. Ora, isso a gente vai lutar muito, companheiro. Legal. Qual será o seu candidato nas eleições para governo do Distrito Federal? Rapaz, eu tenho muito orgulho de falar que vai ser o Leandro Graz, porque... Leandro Graz? Leandro Graz é um jovem inteligentíssimo, um cara que fez muito pela educação de Brasília. Praticamente todos os colégios de Brasília foram beneficiados por algum investimento que ele proporcionou. É um cara que, inclusive, eu conheci na unidade de internação de Santa Maria, ele sendo jurado do projeto REP-DF, do professor Francisco Celso. Isso é muito bonito, sabe por quê? Porque na unidade de internação são jovens que são privados de liberdade, cometeram algum delito, né? Que erraram, mas estão tentando, sabe, melhorar de vida, sabe, sair desse ciclo da pobreza, da ignorância, estudando, querendo um ofício. E eu conheci o Leandro sendo jurado desse projeto. Por quê? Porque o Leandro não teve medo de ir lá. O deputado vai lá num presídio, vai tirar uma foto, vai ficar ruim para ele. Não. Ele estava preocupado em dar condições daqueles jovens saírem da vida do crime. Por isso que eu falo com muito orgulho que o Leandro Graz, naquele momento, ele... eu quero ver esse cara governador, porque se ele está se preocupando com quem menos tem oportunidade, porque isso é um ciclo da falta de oportunidade, pô. Eu quero todo mundo tendo oportunidade, que sai estudando no exterior para trazer conhecimentos que possam melhorar a vida do nosso povo. E ele foi lá, cara. Entendeu? Então,
para mim, primeiro, ele é preparadíssimo, né? Cara, o discurso dele é forte. Ele é um cara que sente as dores do nosso povo, como provou nesse modo de eu conhecê-lo. E, sem dúvida nenhuma, se eu conheci ele na Unidade de Internação de Santa Maria, esse cara vai fazer muito bem para o nosso povo do DF. Beleza. E no âmbito federal, qual vai ser o seu... Eu já sei, né? Seu candidato a presidente. Por tudo que você falou aí pela sua camisa, não tem como negar. Não tem como. É o presidente Lula, é o grande presidente Lula, um cara que fez pelo povo do Brasil, aliás, nem pelo mundo inteiro, né? Porque ele é um cara que costurou acordos de paz quando teve presidente da República. Você vê aqui na América Latina, foi um maior momento de prosperidade do povo latino-americano quando ele governou, né? Um cara que se dá bem com o mundo inteiro, todo mundo vê essa figura humanista do presidente, um cara que, sabe, transformou o Brasil em sexta maior economia. Todo mundo se deu bem com o presidente Lula, né? Tanto as pessoas que não tinham oportunidade começaram a ter, quem tinha grande oportunidade teve mais, ganhou mais dinheiro, investiu nos seus negócios. Então, cara, o Lula, eu acho que o significado do Lula para o povo brasileiro, para o povo latino-americano, é esperança. E a gente lutou muito pela liberdade dele. Eu passei 300 dias, sabe, dessas 580 dias de prisão injusta do presidente Lula, viajando o Brasil inteiro. Fui a Curitiba mais de 20 vezes, sabe, paramos até tanque de guerra quando a democracia foi atacada. Eu fui lá nos tanques e toquei a música do Lula num gesto de falar Marinha, porque foram os tanques da Marinha, né, sucateados. Né? Você vê o Bolsonaro, ele usa a Marinha para propaganda, mas não investe na Marinha, porque os tanques estavam tudo ruim, entendeu? Então, aqueles tanques ali não ameaçam ninguém. Foi, rapaz, eu fui detido naquele dia, eu quase que morri intoxicado ali pela fumaça. Gás. Do óleo diesel. Ali terrível, cara. Então, assim, o presidente Lula, ele vai voltar a governar o Brasil. Ele vai dar dignidade para o nosso povo. Ele vai retransformar o Brasil na potência, no caminho da prosperidade que estava sendo. E uma coisa muito óbvia. O governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma foram os únicos governos até hoje que pegaram a riqueza do Brasil e transformaram essa riqueza em investimento. Investimento. Quando a gente descobre o pré-sal e 75% dos royalties do pré-sal vão para a educação e 25% para a saúde, é pegar uma riqueza que é do povo brasileiro e investir no povo. Investir no povo. Por exemplo, eu estava lendo o livro do Laurentino, né, sobre escravidão. 800 toneladas de ouro foi que Ouro Preto produziu. Ouro Preto, só uma cidade, 800, isso oficialmente, né? Oficialmente. E hoje nós temos no Tesouro Nacional cerca de 70 a 74 toneladas de ouro. Onde é que foi parar o resto do ouro? Onde é que foi parar? Já pensou se a gente tivesse só de Ouro Preto, tô nem botando Serra Pelada, né? Enfim, todo o ouro que nos foi roubado. Pois é, diamante e tal. Tudo isso, por exemplo, eu, se eu fosse presidente da República, não sou, né? Eu reestatizava a Vale do Rio Doce, porque ali eles não estão pegando só minério de ferro, não. Eles estão pegando ouro, eles estão pegando um monte de coisa que é do povo brasileiro, e essa riqueza não está sendo investida no povo brasileiro. O petróleo é nosso, é para investir no nosso povo, é para baixar o preço da gasolina, é para baixar o preço do gás, porque a Petrobras é do povo. Assim como o BRB tem que investir em Brasília, a Petrobras tem que investir no nosso povo. É isso, pegar uma riqueza. Pô, se eu acho petróleo, eu vou investir, né, no nosso povo. É tão básico isso. E às vezes você vê um trabalhador que vai lá, bota R$100 lá para comprar uma ação da Petrobras, acha que vai ficar milionário. Não vai, cara. Não vai.
Sabe? Então, o investimento que ele vai ter de volta, só o que ele vai pagar de gasolina mais cara. Se ele investir R$ 100 não dá nem um tanque, meu camarada. A classe trabalhadora precisa atentar a isso. Entendeu? Ah, agora o cara aqui, né, que é milionário, esse sim vai ganhar grana. Você não, cara. Você vai perder grana porque você vai pagar um gás mais caro e uma gasolina muito mais cara. E um diesel muito mais caro que vai afetar no alimento que você consome, no preço do alimento. Então a classe trabalhadora precisa saber que a Petrobras é nossa e esse dinheiro tem que ser investido no nosso povo, gente. Então é isso, companheiro. Fabiano Trompetista, muito obrigado pela sua presença aqui no Despluga. Já falamos aqui 1h30, mas ainda tinha muito assunto para a gente conversar, mas foi bem legal. E eu quero deixar a nossa câmera para você fazer as suas considerações. Primeiramente, muito obrigado pelo espaço, sabe? Muito acolhedor, me senti muito à vontade para falar o que eu penso, né? Não é fácil, a gente não tem muita oportunidade, né, de estar falando o que pensa. Isso é muito bom e agradeço de coração isso. Amém. E falar para o nosso povo do DF, nosso povo do Brasil, que a gente está aqui para lutar pelo povo, tá? Para fazer a luta. Como a gente lutou pela liberdade do presidente Lula, como a gente lutou pela democracia brasileira quando a gente parou os tanques, como a gente lutou, inclusive, pela democracia venezuelana, quando a gente impediu a invasão, né, do povo lá, da galera do Guaidó, que queria invadir a embaixada venezuelana. A gente, nesse período todo de luta pela democracia brasileira, a gente teve o coração sempre à frente, né? E sempre na vanguarda. Então, vocês, companheiros e companheiras, que acreditam na luta popular, acreditam no engajamento dos movimentos sociais, na dignidade do povo, na boa alimentação, na dignidade na saúde, na educação, o Estado forte oferecendo muita coisa para o nosso povo, porque às vezes a gente reclama do serviço público, mas o serviço público é sabotado diariamente. A segurança pública é sabotada, a saúde pública é sabotada, a educação pública é sabotada, e a gente está aqui para lutar para que isso não seja sabotado, para a gente ter mais serviço público de qualidade, que seja voltado para o povo de Brasília. E acabar com essa lógica que o povo tem que procurar o Estado. O Estado tem que saber o que o povo está precisando e viabilizar o que o povo precisa. É isso que a gente vai fazer. Vamos lutar muito e a gente só precisa, né, que vocês confiem nessa luta. É isso. Obrigado, Fabiano, trompetista. É legal esse negócio de tocar o trompete, é bem legal. Realmente a arte, ela transforma, né? É isso. Quero agradecer a você também que esteve conosco até aqui. Muito obrigado. Quero agradecer ao Alexandre, que compareceu hoje aqui. Obrigado, Alexandre. Quero agradecer a minha equipe, Mari, comandando aí, a nossa comandante de todo o sistema, a nossa produtora, Fátima Nunes, obrigado. Quero dedicar esse programa a uma pessoa muito importante para o Brasil, que faleceu recentemente, Jô Soares, né? Um grande artista, uma pessoa muito querida por todos. Eu dedico esse programa a ele. Muito obrigado, agradeço a todos. Beijo do gordo, fui!